pergunta de hoje, né? Vamos conversar sobre a pergunta de hoje. Deixa eu anotar aqui uma coisa, né? Porque, inclusive, essa questão essa questão né, de sermos imagem e semelhança de Deus e isso produzir, não fenômenos que nós produzimos por causa disto, já foi uma pergunta que já me fizeram. Eu vou anotar para que a gente possa, o mais breve possível, ter respostas sobre isto, tá? Então, imagem, semelhança e fenômenos. Ok, a gente vai conversar um pouquinho com isso numa primeira oportunidade possível. Então vamos ver aqui a pergunta de hoje. A pergunta diz assim: como fazer o cristianismo voltar a imitar Jesus? Nós estamos muito longe, tá? De imitar Jesus. Ninguém vê Jesus no cristianismo que a gente está mostrando por aí, não. A gente vê o cão, o diabo, né? A gente está matando, perseguindo, a gente está alimentando ódio, a gente está fazendo tudo que o diabo, talvez nem o diabo faria, né? Mas a gente está fazendo. O cristianismo não é que está, não. Sempre esteve fazendo na história da humanidade. É o cristianismo que deveria ser chamado de satanismo, né? Pelo que tem feito contra o mundo, contra as pessoas, né? O tanto de gente que a gente já matou e que a gente permite e alimenta para que continuem sendo mortas, né? Por um motivo ou outro. Então, até o nosso silêncio mata pessoas, entendeu? Então, essa é a nossa situação. Como fazer o cristianismo voltar a imitar Jesus Cristo? Como fazer? Então, vamos propor aqui algumas sugestões. Primeiro, o plano de Deus para o cristianismo e qualquer outra religião é que seja bênção para o mundo. Esse é o plano de Deus. É que seja instrumento para as pessoas serem abençoadas por Deus. Deus ama as pessoas. Através das instituições já estabelecidas para isto e pelo convívio com os salvos. Para isto, o cristianismo foi estabelecido para que o mundo desfrute de suas boas obras, das obras dos salvos, e glorifique a Deus, facilitando a obra de convencer do pecado operado pelo Espírito Santo. Tá bom? Então, esse é o propósito de Deus, que sejamos luz e sal, bênção para as pessoas, que o mundo tenha prazer, alegria de conviver com a gente. Mas não é isso que acontece, não. Como fazer para que o cristianismo reencontre o seu propósito divino, quando é o joio que tem liderado direta e indiretamente suas ações neste mundo, mesmo repetindo o nome de Jesus e usando esse nome para ser o calvário do mundo. O perseguidor, o julgador, o condenador do mundo. Tudo que Jesus não foi e não veio ao mundo para ser. Como então fazer esse cristianismo voltar a imitar Jesus? Primeiro, o cristianismo deve parar de ser egocêntrico. Deve parar de querer levar vantagem em tudo. Parar de ser cristão para se beneficiar da divindade. Para isto, deve identificar, se arrepender e assumir nova postura em relação aos seus preconceitos, intolerâncias e prepotências. Basta amar a Deus, a si e aos outros com a maior tolerância possível. Parar de se achar especial, melhor que os outros e se ver pelos olhos de Deus
que ama igualmente a todos, sem nenhuma exceção. Então, primeira coisa, parar de ser uma religião egocêntrica. Primeira coisa para voltar a imitar Jesus. Segundo, o cristianismo deve parar de ser evangelizador. Evangelização atende muito mais ao egocentrismo do que a ver o reino de Deus crescer. Para evangelizar, o cristianismo tem desmerecido outras religiões e até denominações cristãs. Para evangelizar, o cristianismo tem se sentido superior, dona do céu, resposta única para a salvação. Tem desprezado o que Jesus informou, que tinha outras ovelhas fora do rebanho cristão. Isso é egocentrismo. A gente se acha o dono da cocada preta. 5. Terceiro, o cristianismo deve saber bem o que é ser embaixador. Deve estudar o sentido dessa expressão, a responsabilidade diplomática dessa função. O que significa estar no mundo representando outro mundo, outro reino. Entender que não tem a obrigação de converter o mundo, mas de testemunhar, ser bênção neste mundo por ser de outro e para o bem do outro também. Quarto motivo, ou quarta maneira para haver essa transformação no cristianismo. O cristianismo deve saber bem o que é ser luz do mundo. Saber bem o que é isso. Ser luz do mundo. Observar como funciona a luz, como ela é bênção a todos que estão por perto, sem necessidade de questionar, julgar ou condenar ninguém. Ser luz não é obrigar e brigar com o mundo ao redor para forçar as pessoas a serem do jeito que ela, a luz, acha que devem ser. Ser luz do mundo é ser alegria para todos, não importando o que são, o que fazem ou o que acreditam. Isso é luz do mundo. O cristianismo não tem sido. Esse cristianismo que a gente está falando, tá? Os salvos sim, mas esse cristianismo aí não. Quinto, o cristianismo deve saber bem o que é ser sal da terra. Deve também observar a função do sal, a importância dele e o equilíbrio que deve haver para não prejudicar seu ambiente. O sal deve ser equilibrado, sem exageros, e com isto dar sabor a tudo e a todos que estão por perto. Ele é responsável de chamar a atenção das virtudes que os alimentos têm. Ser sal da terra é ser a presença de Jesus com seu amor e carinho para com todos. Isso é ser sal da terra. Esse cristianismo que a gente tem aí, não sabe nem o que é isso. Sexto, o cristianismo deve querer e assumir seu propósito divino. Os salvos são bem-aventurados, não para si mesmos, não para proveito pessoal, mas para ser luz e sal da terra. Este é o propósito do cristianismo no mundo. Segundo Jesus mencionou no Sermão do Monte, o cristianismo deve desejar ser isso que está para ser, deve assumir isso o tempo todo. Quando estiver na celebração da ceia, deve compreender que é isto que está decidindo de novo e sempre, né, ser essa bênção para o mundo. Sétimo, o cristianismo deve planejar como ser sal e luz do mundo. Depois de assumir e reassumir
de pregar e repetir, de lembrar nos cultos e para todo mundo, sempre, esse seu propósito divino, chega o momento de planejar, de criar estratégias para que esta realidade aconteça, não só para os cristãos, mas para o mundo todo perceber o que o cristianismo realmente é e sua vontade de ser bênção para fazer o mundo e todo mundo muito melhor, mesmo que tenha que pagar qualquer preço nisto. 10. Vivendo esses itens, não só os cristãos trigo agirão como trigo, mas também o joio será inibido de se comportar como joio, pernicioso na vida e na liderança do cristianismo. Com tudo isto, sempre lembrando e buscando, sempre lembrado e buscado, o joio terá vergonha de pensar, ser e agir contrários a tudo isto. Quanto mais frequente o cristianismo atuar nestes fatores, nestes 7 fatores, mais rápido e mais vivo ele será em seu papel divino de ser bênção agradável neste mundo, a este mundo. Tá bom? Então, esses são itens que nós respondemos para essa pergunta. Como fazer o cristianismo voltar a imitar Jesus Cristo neste mundo? Tá bom?